o que que ela conquistou com isso. É uma mentorada nossa que a gente considera que é muito bem sucedida com isso. E como foi esse percurso, como foi essa caminhada até chegar nisso. Essa mentorada, vocês que acompanham a gente com mais proximidade aqui, já devem ter visto muitas vezes. E ela fez isso é famoso, eu gosto de citar, porque ela fez o doutor aqui chorar no primeiro evento nosso. Não foi só ele, Não foi eu só no chorei. primeiro, não. Foi no primeiro e no segundo. Então, e aí eu chorei no terceiro também, porque ela estava meio que desencantada com a medicina e estava falando que estava mais fácil abrir uma franquia de pão de queijo, uma lojinha para vender café e pão na chapa, porque o negócio não funcionava, não tinha como ganhar dinheiro como especialista. E então, eu vou chamar aqui, acabei de convidá-la. Ela é uma mentorada muito especial, pioneira, está com a gente desde do primeiro ciclo da mentoria. Ela trabalha em Brasília. E o doutor, eu acho que é a melhor pessoa para apresentar. Ela já está aqui, eu não estou vendo ela na Tá tela. aqui, chegou Júlia Alencar, Tô doutora aqui. Júlia Alencar, bom dia. Eu estava falando para Marcelo, estava tentando raciocinar o que que a gente poderia tratar hoje, né? Eu acho que assim, você representa muitos médicos e médicas, e eu mesmo, a gente está, em algum momento, as histórias são todas parecidas, né? Porque significa trajetória profissional e felicidade profissional, né? Assim, a gente busca excelência sempre, né? Com ética, atender bem as pessoas, etc. Mas por outro lado, a gente também quer ser bem-sucedido, quer atender com boas condições, atender bem as pessoas. No seu caso, que é uma área muito mais, assim, é muito especial, né? Que você participa de um momento único na vida das pessoas, que é a hora do parto, que é a chegada do mundo, acompanhar, né, todo o processo que vai chegar à vida e talvez seja a pior posição do mundo é a gente ter um profissional que faz algo tão nobre e infeliz como um profissional ou sem atingir os objetivos. E aí eu estava conversando com o Marcelo e disse, olha, acho que a gente vai falar hoje dessa busca da felicidade profissional, da transformação, de tentar ser melhor ainda, não só para as pessoas, mas também para si. Porque o profissional precisa ser bom para os outros e para si também. Não adianta ele ser excelente para os outros e péssimo para si, estar infeliz, estar numa condição de trabalho absolutamente adversa. E aí eu enxergo assim que a sua busca é essa, é de tentar aliar a felicidade da pessoa que você atende, independentemente de onde seja, né, desde o SUS ao consultório, que você hoje está um consultório de primeira linha, e com a sua satisfação também, com a sua capacidade de se sentir recompensada pelo exercício profissional, que isso é natural, as pessoas precisam entender que isso é normal na vida. Então eu falo assim, acho que para começar a falar disso, você precisa contar um pouco do que era aquele lugar que você não está mais, né? Sim. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu já começo, já entro na live emocionada, né? Aqui é assim, a gente ri e chora todo mundo junto, né? Mas é um choro de alegria, de gratidão, né? Por tudo que a gente conseguiu conquistar aí juntos, né? Então, falando um pouco dessa minha trajetória, né, eu atendia numa clínica que fazia atendimentos por convênio, e esses atendimentos, as pacientes eram agendadas a cada 15, 20 minutos, mais ou menos, né? E eu nunca conseguia atender as pacientes em 20 minutos, em 15 minutos. Eu sou obstetra aqui em Brasília, né? Então faço pré-natal. O pré-natal é um momento muito especial na vida da mulher, né?
e a gente não pode fazer uma consulta em 15, 20 minutos, né? Eu preciso conversar, entender um pouco da dinâmica daquela família, da saúde daquela mulher, da história daquela mulher. E isso eu não, realmente não consigo fazer em pouco tempo, né? Então, o que acontecia? Eu realmente atrasava todos os atendimentos, então eu brinco até que eu abria a porta, parecia aquela geladeira da família dinossauro, né? Que tava todo mundo, ai, eu tô aqui há muito tempo esperando, quando que vai ser a minha vez e tal. E aí, quando as pessoas entravam, que a gente começava a conversar, que eu fazia a consulta com calma, eu falava assim, olha, eu tô aqui agora para o tempo que você precisar. Infelizmente, as consultas são marcadas dessa forma, porque aqui o atendimento é por plano e tudo, mas eu vou te dar o atendimento que você merece. Mas, apesar das pacientes ficarem satisfeitas com o atendimento, porque eu não fazia aquele atendimento que eles me pediam para fazer, né? Eu saía de lá realmente muito cansada, as pessoas esperavam bastante tempo para ser atendidas, né? Então, assim, às vezes eu não tinha tempo para lanchar, para ir ao banheiro, eu chegava em casa muito cansada, né? Então, a ideia que eu comecei a empreender aqui na Balance é que realmente eu pudesse ter, não trabalhar mais, mas trabalhar melhor, né? Dando um atendimento melhor para as minhas pacientes e também tendo um tempo de mais qualidade, né? Então, assim, eu encontrava as pessoas na rua, todo mundo falava assim, os amigos, os conhecidos, né, família, falava, e aí, Júlia, trabalhando muito? Porque é rotina do médico, né, trabalhar demais. Aí agora eu falo, não, estou trabalhando melhor, porque eu acho que realmente foi isso que a Balance trouxe para mim aí, essa transformação. É isso aí. Uma coisa interessante nessa sua jornada, Júlia, que eu acho que o, é inspirador aqui para todo mundo, é que você não queria deixar de atender os seus pacientes, deixar de trazer para eles a experiência legal que todo médico quer levar, né? Quando você está focado nisso, eu acho que todo o resto funciona. O problema é que se você não tiver estruturado a sua vida como uma empresa mesmo, e é como você ultimamente tem visto o seu negócio, né? Você se esquece de colocar sua máscara de oxigênio, né? Aí você acaba desmaiando e não consegue ajudar o cara do lado. E o que inspira, né, essa história toda, e a gente adora falar da sua transformação, é você ter conseguido virar a chave, uma das mentoradas que mais está engajada com as coisas e que, pô, é pioneira, né, desde o primeiro ciclo e que está muito engajada em fazer as coisas, em perceber os detalhes, em melhorar o atendimento, a experiência do paciente, a forma como você vai administrar tudo. Peraí, não funciona muito bem assim, muda de novo, faz adaptação. Entender que isso não vai facilitar a sua vida do ponto de vista de te dar menos trabalho. Em alguns Não, de forma momentos, alguma. em alguns momentos pode ser até que te dê mais trabalho, mas faz com que o negócio seja mais eficiente, para que você tenha mais tempo com a sua filha, né? E que você tenha possibilidade de prever um pouco como vai ser o próximo ano, o próximo semestre, para que as coisas sejam mais sustentáveis. E aliar tudo isso, ele é um talento assim que a gente precisa desenvolver, né? Como empresário, você conseguir equilibrar todos esses pratos e fazer tudo funcionar direitinho, sem nenhum prato cair na sua cabeça, é um desafio grande. A notícia que talvez não seja muito esperada para as pessoas é que os pratos sempre vão precisar de atenção e eles vão de vez em quando cair na nossa cabeça mesmo, mas é melhor quando a gente aprende, né, fazer isso acontecer e só vai terminar mesmo quando a gente parar de trabalhar, né? Eu, por exemplo, eu quero trabalhar até igual o avô da Renata, a minha esposa. O avô da Renata trabalhou até os 97, 98. E eu quero fazer isso. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de transformar, de ajudar, de colaborar. E quando eu faço isso, o dinheiro vem naturalmente. E quando vocês, médicos, percebem que
esse tipo de trabalho que parece que não é medicina, né? Não é medicina de fato, né? Todo o resto para a medicina acontecer também colabora na função, também faz com que você exerça a profissão e viabilize tudo e faça com que o negócio funcione melhor. Quando vocês percebem isso, isso tudo muda. O seu paciente é o beneficiado. E, nossa, eu viajo. Eu preciso parar um pouquinho de falar Tem aqui uma desse negócio. pergunta, eu vou puxar uma pergunta então. Na sua visão, né, Júlia? Você já tá, eu considero você bem madura já tem uma visão diferente, né? A angular agora mudou. Para você, né? Primeiro, né? O médico que está no lugar comum, qual é qual é o que foi essa sua vivência falando dessa parte de se colocar no digital? A primeira coisa é posicionamento digital. E hoje você já está falando de coisas que você jamais imaginaria que conheceria, justamente porque você se propôs a entender um pouco de algo essencial hoje, na nossa visão, acredito que é minha, sua, de Marcelo, que é a necessidade de estar no digital. Mas você foi além, eu acho que você foi além, foi acima da média, porque eu vejo que agora você entende também essa coisa de ter um negócio, de ser uma empresária, nem que seja de si mesma, eu presa, mas é isso. Aí eu quero saber isso. Primeiro, como é que você vê assim, por que é tão doloroso essa coisa de aceitar que o digital é inevitável? E segundo, qual foi o diferencial quando você também se coloca de entender assim, beleza, sou eu, Júlia Alencar, obstetra, mas eu tenho um CNPJ, portanto, eu sou uma empresa e eu preciso encarar como é ser uma empresa. Essas duas coisas. Ótimo, era isso que eu ia falar mesmo. Essa semana eu estava conversando com as minhas alunas, porque agora eu sou professora universitária Muito da Faculdade de bem. Medicina do UniCeub aqui em Brasília. E essa é uma conquista minha e uma conquista da Balance também, que eu julgo da Balance, porque se eu não tivesse crescido dessa forma, se eu não tivesse me colocado no digital, com a ajuda de vocês, como eu me coloquei, talvez esse convite não chegasse até mim, né? Então, o que eu conversava com as minhas alunas é que muitas delas pensavam em fazer GO e acabaram indo até um serviço público aqui em Brasília e elas falaram assim, doutora, eu vi tantos médicos frustrados que eu fiquei triste, eu desisti de fazer. Eu falei, não, calma, vamos conversar sobre isso. Né? E o que eu explicava para elas é o seguinte, é porque os médicos que são médicos mais antigos, né, que não entendem ainda a importância do digital, a importância da gente ser, na verdade, digital, né, procurar sempre ser melhor no trabalho físico e também no digital, essas pessoas ainda têm um modelo do médico como médico sacerdote, né? Então, o médico é o sacerdote, ele está no centro, ele está no controle, ele toma todas as decisões pelo paciente e ele não quer saber aquilo e acabou, né? E agora não, agora a gente tem uma medicina que é baseada no paciente, que é centrada no paciente. O paciente ele tem que estar no centro das decisões e nós somos os apoiadores, a gente está ali para que a gente possa tomar essas decisões de forma conjunta e escolher a melhor decisão para aquele paciente, né? Então, a gente saiu de um modelo que era centrado no médico para um modelo que é centrado no paciente. Então, hoje a gente tem que entender que esse paciente ele tem informação à disposição, seja ela boa ou ruim. Então, a gente sabe que tem muita informação aqui, enfim, no Instagram, nas mídias sociais, né, que não são aquelas informações baseadas em evidências, baseadas na ciência, né? Mas se ao mesmo tempo a gente não se posiciona, a gente não coloca, isso vai ficar cada vez mais como uma verdade, né, para o paciente. Então a gente precisa falar a nossa verdade, que é uma verdade baseada na ciência, baseada na medicina séria, né? E a partir daí construir o nosso espaço, entender que o paciente que é o maior beneficiado disso tudo. E aí a questão financeira, isso daí tudo é uma consequência de um bom trabalho, né? De um bom posicionamento, de um bom trabalho. Então a minha fala para elas era o seguinte: façam o que gostam,
o que vocês gostam, né? Façam com amor, né? Entendam isso, que vocês realmente precisam se colocar, precisam se posicionar, né? E que o resto é consequência, porque hoje muita gente faz medicina achando que vou fazer medicina para ganhar dinheiro, e as coisas não são bem assim, né? Vai bater, vai quebrar a cara, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que essa virada de chave veio realmente com entender esse modelo, né? E entender que realmente o que eu posso fazer melhor pelas minhas pacientes é atender as minhas pacientes, né? E entender que hoje talvez eu não posso ser aquela médica que só sabe de ginecologia e obstetrícia. Eu tenho que ser a médica que entende um pouquinho de finanças, que entende um pouquinho de contratos, que entende um pouquinho de administração, que entende um pouco de marketing, que entende que eu preciso estar exposta, que eu preciso estar nas redes, entendeu? Que eu preciso E realmente tem esse cuidar da negócio, minha empresa. né, Júlia, de achar que a gente ouve a palavra empreendedor e a gente acha que empreendedor na saúde é só aquele que abriu uma clínica grande, que está com um hospital. E, na verdade, todos os princípios do empreendedorismo também ajudam o médico que tem um consultório como eu sou eu preso, só tenho o meu consultório mesmo, você também. E aí eu só queria entender isso, assim, hoje, como é que você visualiza essa coisa da gente ter necessidade de aprender algo que a gente nunca foi preparado, nem na faculdade, nem na residência. Então, por exemplo, um dia desses, Júlia foi assistir lá o pessoal da Trinca, né? Que vão falar de negócio lá. E eu sei que hoje, se fosse Júlia de 2 anos, né, de 2 anos atrás, ou de 3 anos atrás, eu vou lá ver o que nesse negócio, né? E hoje eu sei que Depois do você. trabalho, né? Pois é, mas aí você não só foi, mas eu tenho certeza que ali você encontrou insights que vão ajudar na sua empresa, no seu negócio, né? Eu acho que isso é uma transformação importante, né? Que eu vejo que é relevante. Eu acho que hoje você tem que ensinar, inclusive, isso para suas alunas, né? Tipo assim, desde o começo agora, ó, não fica só estudando medicina. Estudar medicina é uma obrigação. Mas além dessa obrigação, começa a olhar outras coisas, né? E até remete àquela frase que diz que o médico só sabe medicina, nem medicina sabe. Só que isso não era aplicado para ser uma empresa, isso era aplicado tipo assim, o médico tem que saber de artes, tem que saber de história, tem que saber de geografia, tem que saber de cultura, antropologia, mas aí eu acho que agora o médico tem que saber um pouco de tudo isso, mas também tem que saber de empreendedorismo, negócios, finanças, tudo isso aí que você falou. Isso mesmo. E eu já ouvi de muitas colegas, né? É porque assim, eu vou crescendo, eu quero trazer todo mundo que eu gosto junto comigo, né? Quero ir agregando E trouxe, né? E mais e trouxe. mais, né? E eu já ouvi de várias colegas falando assim, eu não virei médica para ficar mexendo no Canva, né? Ficar fazendo postzinho de Instagram, né? Não é bem isso, né? É o olhar realmente voltado. Quando a gente está aqui fazendo os posts para Instagram, fazendo as lives, a gente tem. Todo mundo aprende um pouco, ganha alguma coisa, né? Então, assim, para mim é muito gratificante também, não só receber essas pacientes no consultório, mas também receber um direct de dizer: olha, foi aquela sua dica, foi aquilo que você falou que fez eu conversar com o meu médico e buscar o melhor tratamento para mim, né? Então, assim, isso é muito Gratificante gratificante, também. né? Com Verdade. certeza. Tem uma coisa que eu estava falando até hoje num vídeo que eu coloquei mais cedo no perfil da Balance, que as pessoas às vezes não se ligam nisso. Isso acontece em todas as profissões. E o médico também faz isso, que você precisa definir o que você quer. Se você quiser ter um consultório, você precisa entender, ou uma clínica, você precisa entender que isso é uma empresa. E para isso, a empresa ela tem pilares, ela tem necessidades que precisam ser atendidas. Então, se você não for ter dentro do seu consultório uma estrutura de empresa, é melhor você ser funcionário. Então, você vai ser funcionário de um hospital ou de uma clínica, e aí você vai fazer só atendimento médico e está tudo bem. É isso.
tem pessoas que são apaixonadas por trabalhar na emergência. E elas vão trabalhar na emergência o resto da vida enquanto elas aguentam e está tudo certo. Vai trabalhar no plantão e tudo mais. Mas se você decide ter um consultório ou uma clínica, você precisa entender que ele precisa de gestão de pessoas, porque minimamente você vai ter uma pessoa para limpar, para fazer um atendimento lá ao cliente, para receber a pessoa que chega, uma recepcionista, alguma coisa assim. Você vai ter a questão financeira, como a Júlia falou, a questão do marketing, de exposição, a questão comercial do negócio, né? Que você precisa, não existe empresa que não venda. A empresa depende de vendas. E atrair pacientes é vender para eles. Então, quando você não entende que isso funciona, você não consegue sair da rodinha do rato. Por quê? Porque você precisa pegar dinheiro lá no hospital como funcionário, e aí você injeta dinheiro, né, nesse consultório, só que ele está mal das pernas, ele não está funcionando bem. Então você precisa, nem que seja um terceirizado ali, cuidando da sua administração, do seu financeiro, do seu marketing, de tudo, todo o resto. Se você quer ser o cantor de rock que só sobe no palco para tocar música e ir embora, todo o backstage precisa acontecer. Alguém tem que cuidar do som, de cobrar na bilheteria, alguém tem que cuidar da iluminação, tem que cuidar dos instrumentos, de afinar tudo, de trazer tudo, de transportar, de toda a logística que funciona. Então, abrir um consultório requer que você seja empresário. Você tem que ter cabeça de empresário. E se você é sozinho, como a Júlia fala, eu presa, se você faz algumas funções que você está trazendo para si, é importante que você, em algum momento, a segunda tarde eu faço todo o meu financeiro. Na quarta de manhã, eu cuido de como funciona a parte do meu marketing. Na terça-feira, durante o dia inteiro, eu faço só os meus conteúdos, o marketing, o conteúdo explicativo de alguma coisa, eu dou suporte. Todas as funções, elas precisam ser executadas. Não é só chegar e tocar. Para chegar e tocar só, se você se formou em medicina para só atender pacientes, você tem que trabalhar no hospital. Você é funcionário, você tem cabeça de funcionário. E não é errado ou certo. Não tem essa. É só uma preferência. Então, a ideia é conseguir fazer isso. A outra coisa que eu gosto de falar sobre esses aspectos aí é que mas eu tenho chip do sacerdócio, eu quero cuidar de pessoas de graça. Beleza, trabalha no SUS. Você vai ser funcionário e vai cuidar de pessoas de graça. Você não vai cobrar por isso. O SUS que faz o negócio. Ou então, separa um dia do seu trabalho, um dia, e fala, este dia é dedicado a fazer um plantão, é dedicado a fazer caridade, mas faça caridade de graça. Não queira cobrar pela caridade. Porque o que é cobrar pela caridade? É fazer uma consulta ruim, que não resolve o problema do cara, se matar para poder entregar essa consulta e cobrar R$ 100 na consulta, porque é acessível para o cara. Porque se você cobrasse 500 ou 1.000 numa consulta, dependendo da especialidade, é tranquilo cobrar 1.000 e não resolve o problema da pessoa. Então é uma caridade muito meia boca que você está fazendo para outra pessoa, não está ajudando de fato, e ainda está se prejudicando, porque isso não é sustentável. É aquela coisa, tirar dinheiro do seu emprego que te mata lá no plantão para poder injetar nessa empresa que está mal das pernas. Uma coisa que a Júlia faz, que eu gosto muito, é que ela é coachable. Quer falar um pouco sobre isso, Flávio? Dela ser coachable? Eu vejo assim, eu até comentei isso com o Marcelo, que isso é muito de mentalidade, né? Mentalidade até do próprio mentorado. Primeiro, priorizar, né? É levar a sério o negócio. Eu vejo que a consciência de Júlia nisso aí é admirável, né? Então, assim, ela tá lá, ela tá na sessão, morrendo de sono, cansada, mas ela tá ali e às vezes ela sabe, pegou uma coisa ali e aí pegar essa coisa e aplicar. Esse aqui é a aplicabilidade, é ter a capacidade de dizer assim, eu vou tentar isso, eu vou aplicar isso, ou eu vou fazer isso. Então,
ter a possibilidade de se transformar, estar aberto a se transformar diante de alguém que está olhando de fora e tentando te ajudar, é o que faz a coisa acontecer, né? E eu acho que Júlia é essa pessoa aberta, mas daqui a pouco você sabe disso. Você já é isso com suas alunas lá. Você já é agente de transformação, porque você se transformou e tem a mentalidade não só de se transformar, de ser coachable para isso, mas também de entender outra coisa, a abundância de vida. Leve para frente, levante o movimento, porque assim, é como você falou, queremos ser árvores, nós não queremos ser árvores, erva daninha. E para ser árvore, a gente tem que se transformar e transformar os outros. Então, eu acho que assim, o exemplo maior e a coisa maior que eu vejo isso aí, quando eu penso na sua atitude, que eu queria que fosse aplicada para os outros, é estar aberta à transformação, agir em direção da transformação, entender que vai ter atropelo no meio do caminho, volta duas casas, anda três, volta mais uma, anda, mas principalmente que sozinho é que não dá, né? E assim, imagina o que você vai ser para essas alunas aí em termos de uma mentora, você já é mentora delas, de todos, sim, não só mentora como ginecologista e obstetra competente, que é professora, mas já está direcionando elas para a carreira. Então, assim, eu acho que esse é um compromisso que faz brilhar, assim, e a gente vê que é um movimento muito mais do que tipo assim, a gente está criando, e eu digo que estou criando junto com você, com o Marcelo, com vários outros mentorados, de criar um novo médico, uma nova pessoa, que tem uma mentalidade diferente, e isso só faz bem para o paciente, que tem que sempre fazer bem, e agora para si próprio. Porque não adianta um sacerdote sofrido, deprimido, usando álcool. Os dois lados precisam estar felizes no processo. E não é e principalmente isso, o dinheiro não é a busca. O dinheiro é a consequência, muitas vezes, porque quando você se valoriza, se posiciona bem, atende cada vez melhor, você é mais valorizado. Então, eu acho que você é agente dessa mudança de mentalidade também. E o que me deixa mais feliz de você estar sendo professor agora é que eu sei que você não vai ser uma simples professora. Você é mais do que isso. Assim, eu fui adquirindo ao longo do caminho, com essa abertura realmente de mentalidade, novas habilidades, coisas que eu nunca ia imaginar, né? Assim, eu sempre gostei de estar com as pessoas, eu sempre gostei de atender minhas pacientes, mas eu não me imaginava como professora, como palestrante, tendo um produto digital, né? Então, aquela paciente que ela não consegue ter o atendimento comigo, que ela tem um atendimento mais rápido, de repente ela pode ali adquirir aquela série de vídeos ali bem curtinha e ver e ficar mais segura, ficar mais tranquila, né? São coisas assim que fala nisso, né? Então, Júlia, vai lá. Pessoal que está assistindo aqui, vão lá no perfil de Júlia, doutorajulia.alencar, não é isso? Isso mesmo. @doutorajulia.alencar. Júlia gravou uma série de vídeos chamado Engravidei. E agora? Porque eu que orientei ela, Júlia, sei lá, tem uma pessoa no Japão, é brasileiro. Lá é perrengue, não pense que lá, é maravilhoso, olha no Japão o atendimento. Os pacientes que eu já atendi de lá falam horrores, dizem assim, meu Deus, o povo... Se aí no Brasil não olha na cara, aqui a gente não olha na cara, nem entende nada do que o povo está falando. E aí eu falo, grava vídeos para que uma mulher que está grávida lá no Japão possa assistir, né? Se não quiser fazer uma teleconsulta com Júlia, e possa pelo menos ter um direcionamento, porque se tem uma coisa que os bons médicos brasileiros são acolhedoras acima da média. Então, só para ajudar a Júlia aí no CTA, entrem lá no perfil de Júlia, clica lá, engravidei agora, que é material sensacional. Continue, Júlia, eu tive que fazer sua propaganda aqui. Agora, Júlia, fala um pouco sobre o que você teve de desafio nessa questão de você... o que você entrou, putz, isso aqui não vou dar conta, e aí depois se surpreendeu que, caramba, isso funciona, mesmo sendo difícil, porque eu sei que a coisa não fica fácil. Mas o que foi que pegou mais, assim, para você, que você falou, caramba, que preguiça de fazer? Eu acho que o que
pegava mais era a questão de cobrar pelos meus serviços, né? De entender isso, né? Que não é um sacerdote, né? Eu não vivo de luz, eu não sou uma sacerdote, eu preciso pagar água, luz, telefone, o colégio da minha filha, preciso comer, preciso, né? Tirar Ter um espaço em tirar segurança férias, para tudo. dormir e tal. Então, assim, isso para mim foi o mais difícil, tanto que obviamente, você lembra, né? Minha primeira pergunta na mentoria é como eu faço para vender sem vender? Porque eu queria que as minhas pacientes tivessem a oportunidade de se consultar comigo, mas eu não queria cobrar por isso, né? Mas essa conta não fecha. Então, isso para mim era o mais difícil. Mas hoje, com o tempo, com a mudança aí de mentalidade, né? Eu entendo que é o melhor que eu posso fazer pelas minhas pacientes, né? Eu vou me dedicar ao máximo, né? Vou oferecer para ela ali o meu melhor naquela consulta, no momento do parto, segurança, empatia, carinho, conhecimento, experiência de quase 20 anos aí de profissão, né? Então, assim, eu realmente eu preciso entender que isso é o melhor que eu posso fazer por ela e a consequência é que ela me pague por isso, né? Enfim. Então, isso para mim foi o mais difícil, assim, e é isso, né? E fui desenvolvendo essa habilidade ao longo do caminho, né? Um dia a gente chega no nível dos odontólogos, né? Uma coisa legal aí, que também tem o lado do paciente, né? Que ele não entende por que que ele tem que pagar mais, ou porque ele tem que pagar uma consulta. Ontem, para quem não sabe aqui, a minha esposa é médica. E ontem ela teve um paciente que resolveu uma questão com ela, que há muito tempo tentava resolver essa questão no médico do plano. E não conseguia resolver. Já tinha passado por vários lugares e estava 2 anos tentando fazer a coisa resolver. E não era um médico que resolvia, era um odontólogo, como o Flávio fala, porque era um problema na boca, de um dente que estava ferrando todo o negócio, bactéria para todo lado e tal. E não era uma coisa que uma infectologista ia resolver. Aí a pessoa teve que pagar uma consulta mais cara para a infectologista falar para ela que não era uma infecção que seria tratada ali e tal. E que era uma pessoa que cuida de boca que ia resolver. Eu posso depois atualizar vocês sobre como foi o caso quando ela tiver o desenrolar, mas uma especialista que foi indicada por ela, né, é que provavelmente vai resolver. Então, até isso, às vezes, o paciente fica 2 anos insistindo. Quanto ele não vai pagar? Porque ele acha que ele não está pagando, né? Quando ele vai no convênio. Ele está pagando com o tempo dele, com o risco que ele tem, que ele toma. E aí ele fica perdendo tempo lá. Pô, tô tentando no plano. Não quer pagar 500, 600, 700 ou R$ 1.000 numa consulta que seja, mas que vai fazer o médico olhar para você com muito mais tempo e com não é que seja mais médico do que os outros. O médico do plano também é médico. Do SUS Mas atender em também. 15 minutos, então, do SUS também. Mas atender em 15 minutos não dá nem para começar, né? Às vezes você precisa saber do ambiente todo, o que está acontecendo e tudo mais, para conseguir dar um atendimento mais específico na coisa. Nesse caso, a pessoa só precisava olhar para dentro da boca da pessoa. O médico que antes não resolveu o problema, ele precisava ter olhado e falado, não é aqui, vai no dentista. E o dentista resolve. Essa era a jogada. E eu quero perguntar de novo mais alguma coisa também para a Júlia, a respeito do convênio. Como que é a diferença para o médico? Eu sou leigo, estou perguntando para saber a impressão que o médico tem. Eu não quero induzir essa resposta, então quero saber mesmo a sua percepção. Como que é para o médico atender uma pessoa pelo convênio e ter que seja maravilhosa. Essa semana mesmo eu atendi eu conversei numa sessão estratégica com uma médica que ela atende Unimed lá no Sul e ela me falou o seguinte: eu aumentei o tempo de consulta porque agora dane-se, não quero saber se o plano quer que seja rápido. Eu aumentei o tempo de consulta para fazer o negócio funcionar. Mas ela está procurando alternativa porque não é sustentável. Fazer uma consulta de 40 minutos, ela é pediatra, fazer uma consulta de 40 minutos pelo plano, recebendo do plano menos de R$ 80,
reais, às vezes, pela consulta, não dá para você pagar a conta no final. Então, como que é a experiência para o médico, Júlia, atender pelo plano e atender pro particular? Qual é a diferença? Porque parece que o médico, quando ele cobra, ele é um malvadão, né? Ele é o cara que só pensa no dinheiro, ele não pensa em resolver o problema do paciente. E o paciente também tem, às vezes, a percepção de que o médico que cobra no plano não é tão bom assim. Eu sei que os dois profissionais são iguais. E a diferença está basicamente no tempo que ele despende para uma consulta ou para outra. Mas eu queria saber de você, como que é atender pelo plano e atender no particular? Qual é a sensação de resolução ou de efetividade? Ou como funciona para você? No plano eu não tinha controle. A primeira coisa é que eu não tinha controle da minha agenda, né? Então realmente eu não conseguia determinar o tempo dos atendimentos. As pacientes eram marcadas de 15 em 15 minutos e acabou. A agenda ficava cheia, né? Então eu não tinha esse controle, né? Então assim, no meu consultório já é diferente. As minhas pacientes são marcadas em consultas de 1 hora, né? Então já é muito diferente. Em 1 hora eu consigo realmente me dedicar bastante ali para aquele atendimento, né? Na verdade, assim, é a mesma médica, eu dava o mesmo atendimento no plano e no particular, mas querendo ou não é diferente, né? Porque no meu consultório a paciente tem 1 hora de consulta, né? Pode acontecer de ocasionalmente uma ou outra paciente precisar de um pouco mais de tempo e eu atrasar a outra? Pode, mas não é frequente isso, né? E aí, na maioria das vezes, como é uma coisa que não é uma rotina, quando acontece, os pacientes entendem bem. Agora, no plano de saúde, que a minha agenda já estava demarcada para ser de 15 em 15 minutos, eu atrasava todo mundo. Então, assim, muitas vezes elas entravam super insatisfeitas, super chateadas, porque, eu tinha um compromisso, eu perdi o compromisso, e assim... Infelizmente, assim, eu não podia fazer nada, eu não tinha controle sobre isso, né? Assim, eu não conseguia atender mais rápido e também não conseguia não fazê-las esperar. Então, assim, querendo ou não, era um desgaste, porque também me preocupava estar ali dentro, cuidando de uma paciente, sabendo que tinha outras 10 lá fora me aguardando, né? E sabe, Então, Gê, tem um ponto que eu sempre coloco isso, às vezes até conversando com o familiar, tudo, e explicando, é assim, não é culpa do paciente, mas também não é culpa do médico. O problema é o modelo, é o plano achar que um pediatra pode, ou uma obstetra, pode fazer um pré-natal em 20 minutos. Aí as pessoas dizem assim, não, então marca em 1 hora. Então vai lá no consultório, como médico, atender em 1 hora e depois receber R$ 40 para uma consulta, para ver como é isso, para você pagar suas contas, para você ter sua qualidade de vida, etc. Ou seja, é um modelo que não fecha. Ah, mas tem médico que atende pelo plano. Ok, entenda, a gente não está querendo colocar o médico que atende no SUS ou que atende no plano ou como o centro do problema. O centro do problema é um modelo, porque, por exemplo, o SUS já foi, para muitos colegas, é insustentável. Então, eu já trabalhei no SUS e eu já vim de toda a trajetória, eu trabalhava na saúde da família, chegava lá, eu brigava, porque colocavam 30 pacientes para eu atender numa manhã. E como você diz, é sem controle. Aí você briga e desiste do sistema. Aí, por exemplo, hoje, que eu continuo atendendo no SUS também, num projeto aqui na parte de cardiopatias e acompanho crianças no banco de leite, eu determinei lá, eu só pude ser feliz no SUS nesse caso, porque minha chefe aceitou, eu disse, quer que eu atenda bem? Marque no máximo 8 pela manhã, e aí você vai ver que eu vou atender aqui com o tempo que eu dou no meu consultório. E às vezes no consultório, digamos assim, eu atendo similarmente, e lá no SUS as pessoas ficam surpresas. Por quê? Porque o modelo não dá direito a elas serem atendidas como elas deveriam ser. Então, por isso que o médico e o paciente são infelizes no SUS, o médico e o paciente são infelizes na rede complementar, no plano de saúde, e no particular é compromisso do médico atender bem. Sim. Em todos os cenários, mas
Uma vez que a gente está ali, eu vejo você pensando nisso e os colegas mentorados, o tempo todo a gente está querendo aprimorar a experiência do paciente. Então não tem ninguém que eu conheça no grupo que atenda um pré-natal em 15 minutos no particular. Por quê? Porque o particular, por ser mais remunerado, melhor remunerado, a primeira coisa que o médico faz é dar o tempo suficiente para aquela pessoa ter uma consulta a melhor possível. Se ele vai resolver o problema ou não, às vezes tem questões que fogem do nosso controle. Afinal, a gente não promete resultado, a gente promete fazer o melhor, mas não necessariamente o resultado. Mas eu acho que as pessoas estão começando a ter essa consciência também. E aí, com certeza, a Júlia queria, com o coração dela, fazer com que no plano que tinha 10 pacientes numa manhã para ela atender, ela queria, não, eu vou brigar contra o sistema e vou atender em 1 hora. E virava um pandemônio, né? E virava uma coisa. Aí quando ela vai para o particular, ela marca menos da metade desses pacientes, justamente para dar a eles o que eles merecem e estão comprando. Um bom atendimento, uma médica descansada, preparada, atenciosa e feliz. É isso que mais que eu quero quando eu vou para o médico também. Eu quero que o médico esteja feliz, né? E é preparado para fazer o melhor para mim. E assim, você falou, o convênio paga R$ 40 ali a consulta, né? Mas muitas vezes eu atendia uma tarde inteira e eu não recebia, porque como eu cuido de gestantes, e gestantes, às vezes, muitas vezes de alto risco, eu precisava ver essa paciente a cada 15 dias, toda semana, e cada convênio tinha uma faixa aí regra de determinação. Se ela vier, eu só pago outra consulta depois de 32 dias, depois de 31 dias, e aí eu acabava não recebendo nada, né, também, por isso, né? É isso aí. Olha que interessante, a doutora Leise Santana escreveu aqui, Flávio, a impressão dela, olha que interessante esse ponto de vista também. A sensação que eu tenho é de que eu fui escolhida, de que o paciente sabe o que está procurando. No plano de saúde existe um padrão no perfil do paciente. Ela vem com uma expectativa média que pode ou não, provavelmente, ser atendida, né? Isso, ela não... Isso. Comentário aqui não dá tudo, mas é bem isso, né? Você foi escolhido pela pessoa, né? Depois ela escreveu, perfeito, dentro do possível a gente precisa fazer essas adequações na nossa assistência individual e na rede pública. E gostei do ponto de vista. Obrigado, doutora Leise, por ter colocado aqui. Interessante isso, de você ter sido escolhido. E só tem muito essa questão da despersonalização, o médico do plano, o médico do postinho, que isso não vai acontecer no serviço privado, exatamente por isso que ela falou. As pessoas, nesse caso, elas escolhem a pessoa, o profissional. Então, assim, eu quero marcar uma consulta com a doutora Júlia Alencar, recebi ótimas referências, entrei lá no Instagram dela, adorei o jeito dela, assisti uma live com ela, foi muito bom. E eu quero encontrar com ela essa pessoa, né? Aí, assim, tanto é que quando, às vezes, a doutora Júlia não tem vaga para hoje, a pessoa espera para a semana que vem. Mas, às vezes, a pessoa quer marcar uma consulta no plano, ela vai para o próximo da lista se o médico não tiver vaga, mesmo que não seja uma urgência. Então, assim, o sistema público e o sistema complementar, eles despersonalizam a relação médico-paciente, nesse caso, né? Então, assim, por todas as dificuldades. E aí eu penso que hoje Júlia sabe o que é isso, porque eu tenho certeza que, assim, que ela termina o atendimento dela e ela tá feliz e a outra pessoa do outro lado tanto quanto, né? Ou até mais. Eu acho que geralmente mais, porque a pessoa nunca teve uma experiência similar, né? E conhecendo Júlia do jeito que ela acho que o povo tem vontade de abraçar e levar ela para casa e passar os 9 meses com ela dentro de casa. Lá. Deixa eu aproveitar e perguntar, relacionado a isso aí, Flávio, perguntar para a Júlia o seguinte. Júlia, então, já que você viu que o viável é atender menos pessoas, no final do dia, quando você percebe que você atendeu metade do que você atenderia antes, como você se sente? Você se sente mal por isso? Ou como você se sente a respeito disso?
é aquilo que a gente estava falando um pouco no início, né? Hoje eu não trabalho mais, eu trabalho melhor. Então eu saio muito mais tranquila, muito mais feliz, satisfeita com o atendimento que eu dou para as minhas pacientes, né? E tranquila que eu fiz um bom trabalho e que eu prefiro atender menos, mas atender melhor, né? Me dedicar mais, né? Bacana. E, Flávio, quer perguntar mais alguma coisa? A gente está chegando perto do final aqui. Não, eu quero assim, só pedir para a Júlia justamente trazer essa. Eu sei que a gente acaba na balance mesmo hoje em dia, acho que a gente tem 70%, 80% de médicas, mulheres, e eu vejo o quanto, diante de várias coisas, é difícil, né, para médica que é mãe, para médica que está nessa jornada além da profissão de se posicionar, de ter essa outra Júlia que eu estou vendo depois de alguns anos aí, eu sei que é outra Júlia. Vale a pena, né, Júlia? Vale a pena buscar essa excelência que você está se colocando, né? vale demais. Então, se eu pudesse dar um conselho aí para as médicas que estão nos assistindo, né, seria esse, né? A gente tem que buscar trabalhar melhor e não mais, né? Mas para isso, como o meu mentor costuma falar, new level, new devil, né? Não é tão confortável assim. A gente precisa realmente arregaçar a manga e trabalhar e buscar outras habilidades e aprender outras habilidades mesmo, buscar isso para que realmente a gente possa chegar nesse ponto de trabalhar bem, trabalhar feliz, trabalhar de forma confortável, pensar sempre em trazer o melhor para os nossos pacientes, sempre, tanto em termos de conhecimento quanto de experiência, né? Você falou aí a questão de tentar fazer realmente da consulta uma experiência. Eu, conversando com as alunas também essa semana, eu brinquei com ela, né, que o modelo da minha mãe é muito diferente do meu modelo, né? Então, na época da minha mãe, ela tinha aquele modelo do sacerdócio, então ela ganhava muitos presentes, né? Presentes dos mais diversos. Hoje eu ganho presentes também, porque minhas pacientes são muito carinhosas, muito generosas, mas a minha preocupação é realmente em agradá-las. Então, eu penso em fazer uma papelaria bonita, entregar uma lembrancinha no Dia das Mães, no Dia da A gestante, pensar sempre em famosa eco bag da doutora isso, Júlia, né? exatamente, uma sacolinha para facilitar a vida dela. Então, assim, eu estou sempre tentando realmente pensar no melhor para elas, né? Para que Isso elas aí. sintam que realmente eu pude deixar uma marca ali, foi um momento agradável, foi um momento leve, um momento feliz da gestação, que é um momento de tantas mudanças, mas que seja muito leve, muito tranquilo aí com a minha participação. Perfeito. Afinal, você está escrevendo história com elas, né? Então, não pode Isso, ser assim. exatamente. E eu falo muitas às vezes me perguntam, falam, doutora, às vezes é difícil porque a gente paga plano de saúde caro, né? E eu falo para elas, eu falo, olha, eu também pago plano. Todo Mas mundo. a minha ideia do plano de saúde é ter o plano como se fosse um seguro. Eu pago para não usar, pago apenas realmente para custear ali internação, um exame, alguma coisa assim. Mas assim, eu falo para elas, a gente só nasce uma vez. Seu bebê, você pode até ter 10 filhos, mas esse bebê agora só vai nascer uma vez. Então, realmente tem que ser um momento muito especial, de E muito que cuidado, seja, de muita segurança, com né? uma médica ética, preparada, descansada, feliz, satisfeita com a carreira e sem estar fazendo conta, sem estar aperreada para pagar o boleto porque o plano atrasou, alguma coisa assim. Então, eu acho Exatamente. que Mas Júlia é essa imagina, aí, viu? isso, Essa isso foi médica. muito legal. Eu quero falar só um pouquinho sobre esse negócio do parto, da criança nascer só uma vez, né? Imagina, então, quando o paciente coloca, a paciente, a grávida, né, coloca na mão da obstetra que vai fazer lá o parto da criança dela, ela parar para pensar que ela vai receber menos de R$ 500, às vezes, para fazer um parto daquele, e a gravidade, a seriedade que tem um negócio desse, se dá alguma coisa errada num parto, como é complicado
lidar com tudo isso por menos de R$ 500. E na cabeça do paciente está tudo certo, é o plano. Ele não está pagando o médico, ele está pagando o plano. E é o cara da vez é o que está ali atendendo. Mas eu converso muitas vezes com muitos médicos aqui toda semana por causa das sessões que a gente faz estratégicas e frequentemente eu pergunto se o próprio médico vai em consultas particulares ou do plano. E muitos deles vão em consultas do plano. Então ele não pode querer algo diferente. Se ele acredita que para ele serve a consulta do plano, ele não pode querer que o outro, que o paciente dele procure ele como particular. Nem ele percebe a diferença de ir num atendimento particular, sabe? Isso é muito chocante para mim, porque eu sei que existem partos por aí. Eu não estou falando de parto do SUS, a gente nunca vai falar nada a respeito do sistema do SUS aqui, porque tem nada a ver com o negócio que nós fazemos. Mas estou falando do plano, né? Isso pode parecer um ataque, porque é um ataque ao plano. O plano ele tem que servir, justamente como a Júlia falou, como um seguro de saúde e não como um sistema de reembolso sei lá, trabalho quase análogo à escravidão aí que o médico faz, porque trabalhar atendendo paciente a cada 15 minutos e recebendo R$ 40 na consulta, quando muito 100, R$ 120 numa consulta, não é bom para ninguém, só para o convênio. Não é bom nem para o paciente, nem para o médico. O que eu tento mostrar para as minhas pacientes é que valor é diferente de preço, né? O valor, eu dou o meu melhor ali, esse é o meu valor e isso que eu espero que ela tenha o parto dela, o momento mais especial ali da vida dela, com muita segurança, com muita tranquilidade, sendo ela protagonista, tendo ela escolhido, né, esse momento. E aí o preço passa a ser só um detalhe, né? Secundário, né? Ele é secundário, porque o que é entregue é algo muito maior, que fica né? muito maior e a percepção ela é clara, né? Ela não tem questionamento, né? Exatamente. É isso aí. Ela já é quase mentora e não sabe, né? Ela tem que treinar com as alunas dela lá e vamos ver. No futuro a gente sabe o que vai acontecer. Vamos lá, tô disponível, tô aberta nesse sentido aí. Se eu puder deixar de sementinha para ela. E as colegas aí, as colegas que estão assistindo aqui, vão lá no perfil de Júlia, vai lá no direct, ela é super aberta também a ajudar. Conheçam mais ela, quem quiser fazer live também, colega quiser fazer live com Júlia, Júlia sempre faz lives ótimas, né? Vocês estão vendo aí, então um dia eu vou subir no palco do evento da doutora Júlia Alencar, se Deus quiser. Também? Se Deus quiser. Ó, já tem lá ó, o palco do evento da Júlia Alencar, Karina Alves, Cariane Mello. Ó, tem tanto palco que eu subi no futuro que eu acho que eu nem vou dar conta desse negócio. Mila Amorim, menina, é palco demais, mas vai acontecer, se Deus quiser. Vai sim. Obrigado, Júlia, pelo bate-papo, foi ótimo. Espero que as pessoas tenham se inspirado com a sua história, com a sua competência que é clara aqui para as pessoas e tudo, com a sua generosidade em compartilhar conosco a sua história e o que você faz, o que você tem de perrengue, que quando a gente só mostra o relógio caro, o carro importado, a roupinha direitinho, a gente esquece que as pessoas que estão ali na frente são as que estão levando as pancadas, né? E eu acho que é importante a gente falar um pouco também dessas pancadas, dessas impressões, porque é mais vida real. E eu quero agradecer a sua generosidade de trazer o conteúdo aqui para o nosso público. Eu que agradeço sempre a vocês, em todas as oportunidades que eu tiver, por terem me ajudado aí, por terem me estendido a mão nessa transformação e também pela amizade de vocês, que é muito valiosa para mim. Obrigada. Tamo junto, um grande abraço, viu? E até a próxima, né? A próxima é daqui a pouco. É isso aí. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Falou, Obrigada. pessoal. Obrigado a todo mundo.